Senhoras e senhores, boa noite. Agradecemos a presença de todas e todos a este evento. Daremos início à sessão especial da SBPC de aniversário da FINEP, que celebra seus 50 anos em 2017. Convidamos para compor a mesa de honra o reitor da Universidade Federal de Minas Gerais, professor Jaime Arturo Ramires, a presidente da SBPC, professora Helena Nader, o presidente da FINEP, Marco Sintra, o secretário do MCTIC, Jailson de Andrade, neste ato representando o Ministério, o presidente da Academia Brasileira de Ciências, Luiz Davidovich. Bom, eu quero, boa noite, né? Dar as boas-vindas a todas e todos. Não vou mencionar todo mundo que está na plateia, mas dizer que é uma honra ter vocês aqui. E para nós, da SBPC, é um motivo de muita alegria estar celebrando a instituição FINEP e depois homenagear seus presidentes passados. E eu resolvi escrever algumas coisas bem rápido, para não cometer erros e equívocos em relação a essa instituição que fez parte, eu conheço a FINEP, não lembro exatamente, apesar de já deveria ter lembrado, mas ainda nessa época, financiamento à ciência não era tão próximo, né? Com sexagenário, você teria a obrigação de. Mas eu me lembro da FINEP da minha iniciação científica. Eu me lembro da FINEP financiando, está aqui o professor Lapa, que foi um dos que coordenou, o Jorge, os grandes projetos nas universidades brasileiras. Então, daquela época, a gente ainda nem engatinhando, essa memória está no meu coração e na minha alma. Então, FINEP, muito obrigada. Num momento em que o país passa por uma grande turbulência econômica e política, como ocorre atualmente, essa sessão especial da reunião anual da SBPC pelos 50 anos da FINEP ganha contornos que vão além dos aspectos comemorativos. Ou, em outra forma de dizer, as comemorações dos 50 anos da FINEP, neste momento da trajetória do país, vêm a calhar, no sentido de olharmos não só os feitos da agência, mas também de analisarmos seu papel e seus objetivos diante dos desafios do país agora e no futuro imediato. Rapidamente, vale lembrar que o surgimento da FINEP resultou da existência anterior do FINEP, o Fundo de Financiamento de Projetos e Programas, criado em março de 1965 pelo governo do Marechal Humberto de Alencar Castelo Branco. O FINEP fora concebido pelo então ministro do Planejamento, Roberto Campos, e por outro economista
João Paulo dos Reis Veloso, presidente do então Escritório de Pesquisa Econômica Aplicada, EPE, antecessor do atual IPEA. Apesar de serem dois economistas liberais, Campos e Veloso criaram o FINEP como instrumento do governo para estimular o desenvolvimento nacional. 2 anos depois, quando a necessidade de elaboração de estudos e projetos estava superada, é que foi criada a FINEP, igualmente num contexto de desenvolvimento nacional. O próprio Reis Veloso, em entrevista à revista Inovação em Pauta da FINEP, declarou 5 anos atrás que, naquele momento, meados de 1967, o problema do Brasil era PID e desenvolvimento científico e tecnológico. Interessante. A FINEP que temos hoje nasceu, portanto, de uma demanda que se tornou perene no mundo moderno, a necessidade de investimentos em P&D e de incremento do nosso desenvolvimento de ciência e tecnologia. Como sabemos, a FINEP vem desde então fazendo a sua parte, com as ferramentas que lhes são disponibilizadas. Uma olhada, mesmo que rápida, no curso desses 50 anos, mostra que, do ponto de vista do trabalho da FINEP, temos muito a comemorar. A observação, ao meu ver, mais abrangente a ser colocada é o papel amplo da FINEP no Sistema Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação. Ela tem a dupla característica de agência de fomento à ciência e tecnologia e de banco, que financia a inovação tecnológica nas empresas. Ou seja, a FINEP apoia a ciência básica, o desenvolvimento tecnológico e a inovação, contemplando dessa forma os universos de pesquisa, tanto acadêmicos quanto empresariais. Para não nos atermos somente aos macroambientes, gostaria de colocar em relevo aspectos pontuais da atuação da FINEP que foram ou são fundamentais para a constituição e a dinâmica do nosso sistema de CTI. Dentre tantos exemplos dessa atuação, escolhi alguns que coloco aqui sem ordem de prioridade. Começo pelo apoio da FINEP para a consolidação e crescimento da COP, na UFRJ, sendo que, junto com a COP, tomou corpo a pós-graduação e a pesquisa em engenharia no Brasil, notadamente na área de petróleo. Foi lá, em meados da década de 70, que a COP e a Petrobras desenvolveram, por exemplo, o primeiro robô brasileiro para prospectar ambientes em águas profundas. O resultado está aí, né? Não precisa nem falar. Outro exemplo, também de meados da década de 70, a criação pela Fundação Getúlio Vargas do Centro de Pesquisa e Documentação de História Contemporânea do Brasil. A FINEP esteve na origem da indústria de informática no Brasil e da construção do primeiro computador 100% nacional pela empresa Cobra Computadores, no início dos anos 80. A modernização da meteorologia brasileira tem a marca da FINEP, por meio tanto da formação de recursos humanos, como da aquisição da infraestrutura, especialmente de supercomputadores. A atuação de destaque do Brasil nos assuntos de mudanças climáticas está relacionada a esses dois fatores, recursos humanos e infraestrutura. Se o sucesso da agropecuária brasileira se deve em grande parte à Embrapa, o sucesso da Embrapa teve e tem a colaboração da FINEP. Logo que surgiu, a agência concedeu bolsas para que pesquisadores da Embrapa fizessem doutorado no exterior.
A partir de 85, a FINEP colaborou para que a Embrapa adentrasse no promissor e indispensável campo da informática na agricultura. Do solo para o espaço, o programa que possibilitou os satélites sino-brasileiros de recursos terrestres, os CIBERS, teve apoio da FINEP. Ainda no ar, a FINEP tem tudo a ver com a capacidade da Embraer em projetar e construir aviões. O Super Tucano, nada de analogia a qualquer partido, por exemplo, foi projetado com o apoio da FINEP. O mesmo aconteceu com modelos mais recentes, como o Legacy e o Phenom 100. A FINEP, praticamente desde a sua criação, apoia a área da saúde. Quero destacar o financiamento de programas de saúde coletiva. O Programa de Estudos Econômicos e Sociais, o Programa de Estudos Populacionais e de Pesquisas Epidemiológicas e o Programa Integrado de Doenças Endêmicas. A experiência adquirida por profissionais e pesquisadores no planejamento, execução e avaliação desses programas possibilitou a formatação do SUS, nosso Sistema Único de Saúde. Na área de saúde, cabe destacar também o financiamento da FINEP para a formação da Rede Nacional de Pesquisa Clínica e a Rede Universitária de Telemedicina. Na matemática, a FINEP financiou a compra do terreno e parte das obras que resultaram na sede do Instituto de Matemática Pura e Aplicada, o INPA. Depois disso, colaborou na complementação de salários de pesquisadores e no fortalecimento da infraestrutura do Instituto, inclusive com a compra de um data center que possibilitou a criação de um ambiente computacional de alto nível. Sabemos que hoje a FINEP está presente nos projetos mais expressivos atuais da ciência brasileira, como o Sirius, para a construção do novo anel de Lussington, no CNPEM, que é o Centro Nacional de Pesquisas em Materiais em Campinas, e do reator multipropósito brasileiro no IPEM, em São Paulo. Está presente também em projetos de pesquisa, desenvolvimento e inovação de empresas importantes, como sempre esteve, e se lança agora o apoio de startups. No entanto, apesar de toda a demonstração, nesses 50 anos da importância da FINEP para o desenvolvimento econômico do país, a agência não conta com os recursos públicos necessários para o pleno cumprimento de seus objetivos. Retorno à entrevista que Reis Veloso concedeu à revista Inovação em Pauta há 5 anos. À pergunta, aspas, o senhor acha que a área de CIT está bem estruturada? Um dos pais da FINEP respondeu, abre aspas, eu sempre tive uma ideia que depois foi esquecida. Fazer contingenciamento de recursos para a área, não é minha palavra, hein? Para a área de ciência e tecnologia, é uma tolice monumental. Por 2 razões. Primeiro, porque o Brasil é um país em desenvolvimento. E se você quer se desenvolver, tem que ter desenvolvimento científico e tecnológico. A segunda razão é que custa pouco financiar CTI. Se você tomar um ministério como o da Fazenda, ele é gigantesco, por sua própria natureza. Já o Ministério de Ciência e Tecnologia é pequeno, e a FINEP também é. Ela gasta pouco dinheiro, custa pouco ao país. Logo, não pode sofrer contingenciamento,
não pode sofrer cortes, nunca. Desde que eu passei a ser responsável pelo orçamento de 1968 a 1979, nunca houve um só corte neste setor. Fecha aspas, palavras do nosso querido ministro Veloso. Dito isto, não por um economista da esquerda, que propugna pela participação do Estado na economia, nem por um desenvolvimentista convicto, mas sim por um economista liberal da estatura de João Paulo dos Reis Veloso, podemos concluir rapidamente que o caminho dos cortes dos orçamentos de ciência, tecnologia e inovação é um caminho do não desenvolvimento, mas sim do atraso. Não é visão de futuro, mas sim cegueira, num presente, sem uma preocupação mínima com o que acontecerá de nefasto em nosso país nos próximos anos e nos anos ainda distantes. Enfim, minhas amigas e meus amigos, como a FINEP nasceu dentro do Ministério do Planejamento, pela mão de economistas liberais, como liberal demonstra ser o atual governo, creio que a passagem dos 50 anos da FINEP seja um momento oportuno para o Ministério do Planejamento e o governo federal apurem o olhar sobre a FINEP e tenham a compreensão de seu papel fundamental para o desenvolvimento do país, de papel imprescindível da ciência, tecnologia e inovação para que o Brasil saia da crise atual e construa um futuro sustentável, não só em termos econômicos, mas também em termos sociais e ambientais. Parabéns, FINEP. A sua existência e a sua atuação mostram que o país conta, sim, com os mecanismos e a expertise necessários para utilizar e mobilizar CTI para o seu desenvolvimento. Na pessoa do professor Marcos Sintra, atual presidente da FINEP, a SBPC parabeniza toda a diretoria atual e todos os presidentes e diretores que trabalharam pela FINEP nesses 50 anos. Em sua 69ª reunião anual, a SBPC se sente orgulhosa de poder prestar esta homenagem a esta quase centenária, meio caminho, FINEP. Tem mais placa. A Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, SBPC, em sua 69ª reunião anual, homenageia a financiadora de estudos e projetos FINEP nos seus 50 anos de trabalhos dedicados à ciência, tecnologia e inovação no nosso país. Eu passo a palavra agora para o magnífico reitor. Não dá. Aqui tá bom, dá. Bom, boa noite a todas e a todos. Eu rapidamente gostaria de cumprimentar a professora Helena, presidente da SBPC, o professor Luiz, presidente da ABC, Jailson e o
sou Marcos Sintra, presidente da FINEP. Estou vendo vários colegas aqui, Vanderlei, Luiz Fernandes, presidentes da FINEP, colegas de agências de fomento. Boa noite a todos. Eu vou ser muito breve e é uma grata satisfação para nós que organizamos o SPPC esse ano, poder participar deste momento e colocar uma dimensão que, embora a professora Helena tenha mencionado, mas que é de fundamental importância para as universidades brasileiras, sobretudo as universidades públicas. É certo que as 3 estaduais paulistas têm o privilégio de ter uma fundação de apoio muito forte. Eu estou vendo o Brito ali e a FAPESP ajuda em muito financiamento dessas instituições, sobretudo do ponto de vista da infraestrutura e aquisição daquela parte, sobretudo das áreas experimentais, que possibilitam o salto de qualidade e aquele novo paradigma que só um novo experimento vai poder proporcionar. No caso das universidades federais, é só a FINEP que propicia isso, esses financiamentos de grande porte, mais recentemente, não apenas para a aquisição de grandes equipamentos, mas, sobretudo, também para a questão da infraestrutura. Até recentemente, a construção de uma infraestrutura adequada, e nós temos vários exemplos em diversas universidades de norte a sul do Brasil, que, se não fosse essa compreensão e essa possibilidade de financiamento, a parte de ciência, tecnologia e inovação das universidades federais estariam em um patamar muito aquém do que nós alcançamos até hoje. Então, dessa forma, eu gostaria de reforçar esse aspecto, essa importância do ponto de vista de agência de fomento, diferentemente das outras agências vinculadas ao governo federal, mas esse papel estratégico do ponto de vista da infraestrutura, daquilo que é material permanente e da construção de obras que possibilitem um salto de qualidade desejável nas áreas do conhecimento. Então, dessa forma, em nome das universidades públicas federais, eu registro aqui o nosso cumprimento e o nosso agradecimento extensivo a toda a diretoria e todos os ex-presidentes que contribuíram para a FINEP, e que essa visão, não apenas, como já explicitado, de agência de fomento para essa característica em particular, mas também de apoio à ciência e tecnologia entendida no sentido estrito senso, no sentido bem amplo, que ela, oxalá, possa agora dar passos no sentido de também contribuir para estreitar os laços do setor empresarial com o setor da academia, que ainda é um setor estratégico que o nosso país precisa ainda avançar. Muito obrigado, professor Sintra, mais uma vez. Parabéns pelos 50 anos da FINEP, extensiva a toda a diretoria e todos os ex-presidentes aqui presentes. Muito obrigado. Eu gostaria de passar a palavra agora, meu querido amigo e presidente da Academia Brasileira de Ciências, Luiz Davidovich, que agora decidiu que vai adotar um novo sobrenome, que é Silva, porque ele não consegue a pronúncia. Eu espero ter falado certo. Você falou certo. E você foi testemunha de Eu que sou testemunha. Nós estávamos no Congresso Nacional, nessa semana passada, passamos 2 dias lá, tentando melhorar o orçamento para a ciência e tecnologia já esse ano, porque a situação está dramática, né, e para o ano que vem também. E eu fiquei preocupado que eu poderia ser acusado de matar um parlamentar que engasgava com o meu sobrenome. Então, a partir daí eu pensei, de repente devo mudar o sobrenome para evitar essa possibilidade, né, de ser acusado de crime de morte, né, por enunciarem meu sobrenome. Então, é um grande prazer estar aqui. Eu digo que, mesmo com a situação atual do financiamento à ciência, né, eu fico feliz nessa mesa de poder celebrar um exemplo de sucesso aqui no Brasil, de poder celebrar o Brasil que deu certo, né? O Brasil que foi inventado por várias pessoas, né? Cientistas, economistas,
E a ABC seguiu esse processo, né? A ABC é centenária, ela, 101 anos esse ano, né? E testemunhou aparecer, não só testemunhou, foi protagonista também, né, no aparecimento do CNPq, da CAPES, né, da FINEP, tá certo? Acompanhando e sendo protagonista também no processo, né, defendendo desde o início essa nova estrutura, né, do sistema de apoio à ciência, defendendo desde o início o Ministério de Ciência e Tecnologia. O professor José Leite Lopes, membro da ABC, defendia, né, e conseguimos, finalmente, já muito depois da primeira proposta. Então, é com grande felicidade que eu estou aqui para testemunhar esse sucesso do Brasil, no momento em que nós precisamos realmente afirmar esse sucesso, né? Afirmar a importância de uma agência como a FINEP. Eu me lembro que houve uma forte reação em várias universidades com relação ao ingresso do financiamento da FINEP nessas universidades. Foi uma reação curiosa, porque juntava alguns setores chamados da direita com setores da esquerda, né, que achavam que aquilo era uma intervenção na autonomia universitária. Mas é curioso que, depois de muita discussão, né, alguns desses setores se convenceram de que aquela influência da FINEP era extremamente importante, porque ela ajudou a modernização da universidade brasileira. Ela deslocou os polos de poder, né, de setores extremamente conservadores, atrasados, né, para setores modernos, né, que fizeram avançar a universidade. Então, eu queria apontar aqui o fato de que o aparecimento da FINEP e a sua intervenção em várias universidades, dando projetos nas mãos, recursos nas mãos do pesquisador, mudou o polo de poder em várias universidades brasileiras, ajudou a modernizá-las, né? Então, a FINEP teve uma participação política muito importante no desenvolvimento da ciência e tecnologia do país também por isso. É claro que a esse sentimento de felicidade se adiciona também um oferecimento de tristeza, né? Tristeza e talvez indignação, né, Helena, com a situação que nós estamos vendo. Porque uma FINEP que já teve recentemente, 4 bilhões de reais, não é isso? Está agora com 600 milhões de reais, né? Um sistema de apoio às empresas está com 30 milhões de reais. Isso é ridículo, né? Isso não vai levar o Brasil a superar uma situação que tem evoluído ao longo dos últimos anos, em que no ano de 2011 estava na 47ª posição, segundo o Índice Global de Inovação, e agora está em 69ª posição no Índice Global de Inovação. Então, isso mostra a importância, né, de incentivar a inovação, coisa que a FINEP tem condições de fazer, né, e estimular a interação entre academia e empresa. É um processo difícil, né? A Academia Brasileira de Ciências está envolvida nisso. Estou vendo o Calixto lá, que vai estar organizando, não é, Calixto? Um simpósio Academia e Empresa lá em Santa Catarina, na área de fármacos, né? Já organizamos, já tivemos um na área de indústria química, vamos ter um outro na área de ciência da alimentação, né? E teremos com a FINEP, mais um exemplo da parceria, em agosto, né, um simpósio sobre avaliação, né? Avaliação da inovação, que é uma parte muito importante, né? Avaliar em que os recursos dados pelo poder público, né, modificam o processo de inovação das empresas, fazem com que elas façam uma inovação diferente da que fariam sem esses recursos, né? Então, teremos aqui uma presença internacional importante, não é, Marcos Sintra, para discutir isso com convidados de fora. Então, essa parceria vem de longe, né? Vem de longe, e eu espero que nós consigamos passar por esse vale da morte, né? Que eu encaro com uma definição diferente da usual quando se fala de inovação, mas é o vale da morte do financiamento à ciência e tecnologia no Brasil, né? É o vale da morte, né? Com procedimentos governamentais que deveriam ser considerados pelo nome que eles têm, né? Desvio de finalidade. Os fundos setoriais vêm de impostos recolhidos de empresas para apoiar pesquisa e desenvolvimento. São desviados para fazer o superávit, né? Isso se chama desvio de finalidade. Ou, numa linguagem mais assim, banal, acho que já foi utilizada antes, é uma pedalada. É uma pedalada, certo? A SBPC e a ABC entraram no ano passado, setembro do ano passado, na CGU, contra isso, contra esse processo, né? E talvez tenhamos que entrar em outras instâncias, né? Porque é um processo que me parece altamente irregular, né?
Então, estamos vivendo uma situação difícil, mas eu tenho, por incrível que pareça, viu, Helena, eu sou otimista. Eu sou otimista porque eu acho que a estrutura que foi construída no Brasil, né, com essas agências financiadoras, com esse sistema de apoio à ciência e tecnologia, com FAPs, algumas das quais estão com severas crises, outras que continuam a cumprir seu papel de financiar a ciência e tecnologia, essa estrutura garante, né, garante que nós vamos sobreviver a essa crise, no meu entender. Nós vamos passar por ela, né? Agora, isso não vai ocorrer automaticamente, é por isso que a gente vai ao Congresso, é por isso que a gente fala na imprensa, né? É por isso que tivemos um programa fantástico ontem na televisão, né? E o nome é curioso, porque fantástico tem a ver com pode ser uma coisa boa ou uma coisa assim inacreditável, né? E eu acho que o que nós estamos vendo aí no Brasil é inacreditável. É inacreditável que uma agência como a FINEP não tem os recursos que deveria ter para incentivar a inovação, para fazer esse Brasil avançar em benefício da sua população e do protagonismo internacional. Mas já que eu estou falando de parceria, eu queria finalizar falando de uma outra parceria, né? Uma parceria com a Helena Nader, certo? Presidente da SBPC, né? Que eu usufruí dela durante o último ano, desde que assumi a presidência da ABC, no bom sentido, no bom sentido. Vamos deixar claro. Isso mesmo, profissional, né? Espero que a minha família esteja ouvindo isso agora. A minha, nós já estamos no... Isso, né? Mas tem sido uma parceria realmente espetacular e eu tenho sido testemunha, né, de uma movimentação, aí sim, fantástica no sentido de inacreditável, da Helena na defesa da ciência e tecnologia. E agora que vai haver uma mudança de diretoria, né, da SBPC, eu quero saudar a Helena, tá certo? Como já tenho dito em outras ocasiões, a verdadeira guerreira da ciência, né, que tem defendido a ciência e a tecnologia no Brasil em todos os fóruns possíveis e que consegue fazer algo que, olha, segundo a física quântica, é impossível. A física quântica diz que a clonagem é impossível, tá certo? É um processo clássico, mas quanticamente é proibido. No entanto, eu estou começando a desconfiar que a Helena não é uma, são muitas, né? Porque ela pode estar em vários lugares ao mesmo tempo, né? Então, realmente, foi uma grande alegria interagir com ela. Eu tenho certeza que a SBPC vai continuar com esse espírito de luta e saúdo o Ildeu, que será o próximo presidente da Academia Brasileira de Ciências. Vamos continuar. Isso eu errei no mesmo sentido que a Helena errou outro dia. Ela me saudou como presidente da SBPC. É que vai ser presidente da SBPC. Sei que nós continuaremos essa parceria, né? Então, é com assim, muito entusiasmo, muita gratidão e muita emoção que eu agradeço, primeiro, a todos aqueles que dirigiram a FINEP, que fizeram que ela fosse hoje o símbolo de desenvolvimento do país que ela é, e agradecimento também à Helena, né, por essa parceria profissional, né, na luta pelo desenvolvimento da ciência e tecnologia no Brasil. Muito obrigado. Obrigada, Luiz. Eu gostaria de passar a palavra agora para o querido Jailson, que além de ser nosso colega, amigo, conselheiro da SBPC, também está com um cargo bastante difícil também, com os cortes orçamentários na secretaria lá no Ministério, para fazer o seu pronunciamento sobre a FINEP e depois, finalmente, o nosso homenageado, o atual presidente e demais presidentes assim. Boa noite. É uma temeridade darem 2 microfones para um baiano. Eu começo cumprimento. Mas isso faz parte da generosidade de Helena, a quem, além de cumprimentar, eu parabenizo pelo belo discurso que fez hoje, traçando a trajetória da FINEP. Cumprimento também o magnífico reitor Jaime Ramírez e reforço os cumprimentos pelos 90 anos dessa importante e querida Universidade Federal de Minas Gerais, ao presidente Luiz Davidovich, eu não erro o nome, e ao falar
ao parabenizar e cumprimentar a Luiz, eu gostaria de dar parabéns a Helena Nader, Luiz Davidovski e a querida Débora Fogel pela grande performance ontem no Fantástico. Então, de parabéns, foi brilhante. E o presidente Marcos Sintra, que conheço há pouco tempo, bastante para admirar o Dr. Marcos Sintra e cumprimentá-lo pessoalmente em nome do Ministério e em nome do Conselho de Administração da FINEP pelo brilhante trabalho que ele vem fazendo à frente da FINEP. Mas vejo aqui também na plateia vários ex-diretores, ex-atuais presidentes e diretores da FINEP e vários empregados. Então, se eu for falar em todos, vamos tirar um microfone e depois o outro. Mas eu gostaria de cumprimentá-los todos em nome de todos os amigos, dos 3 ex-presidentes, Odilon Canto, Luiz Fernandes e Vanderlei de Souza, que muito carinho e foi um orgulho trabalhar com vocês, encontrar vocês na FINEP. E dos empregados da FINEP, eu gostaria de destacar um, cumprimentando todos os demais, que é o nosso querido Ricardo Rosa, durante muito tempo. Então, em nome do Ricardo, eu cumprimento todos vocês que estão e todos os diretores. CTI para empresa, exatamente. Veja, nesses momentos é mais fácil, talvez, um testemunho um pouco pessoal, alguns registros. Eu conheço a FINEP desde a minha tenra juventude à juventude madura. Então, já há bastante tempo. Nos anos 70, início dos anos 80, os FINEPões da FINEP eram famosos e alavancaram a ciência, especialmente o setor acadêmico, e promoveram muito a interação do setor acadêmico com o setor empresarial. Então, esse foi o primeiro contato meu com a FINEP, então estudante, e vendo como eram discutidos, trabalhados os FINEPões e o que eles fizeram. Já na metade da década de 80, o PADCT. Aí eu já trabalhei bastante no comitê gestor do PADCT, naquela época, representando a área de Química, em que a FINEP, a CAPES, o CNPq e a STI, que era a Secretaria de Tecnologia Industrial, trabalhavam em conjunto e, naquela época, do PADCT, isso causou talvez uma grande revolução no país. Diria que o PADCT foi uma escola para a minha geração e foi um exemplo de como se replaneja um país e várias áreas desse país. Inclusive a engenharia química, que praticamente a ciência na engenharia química era muito pequena, quase inexistente, a na química era boa, mas também pequena, e ao final do PADCT a engenharia química era uma ciência pujante, a química mais forte ainda, a biotecnologia emergiu, as geociências, então foi um excelente exemplo nessa época. Nos anos 90 também, o congênio do FINEP-BID para universidades, vamos dizer, mais periféricas, que a minha universidade, a Federal da Bahia, junto com a Federal de Pernambuco e outras universidades, conseguiram bons financiamentos e vários programas novos, inclusive os primeiros programas de pós-graduação, eu diria, no Nordeste, começaram a partir desse financiamento nos anos 90. E no início desse século, o PROINFRA. O PROINFRA realmente mudou o sentido das universidades brasileiras, o presidente Luiz Davidovski já destacou isso muito bem, e eu tive a alegria de participar de vários comitês do PROINFRA, de vários processos de avaliação, e ver como eles impactaram nas universidades brasileiras. E, com isso, a FINEP se consolidava como não apenas o apoio às empresas, como também um apoio fundamental ao meio acadêmico. Então, hoje, em vários momentos, inclusive em reuniões com o BID e outras entidades, nós temos destacado que o Ministério de Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações é o único órgão do sistema federal que consegue apoiar desde o CPF de um estudante do ensino médio ao CPF do mais destacados cientistas brasileiros, os mais destacados, através do CNPq. Então, o CNPq foca o CPF, que vai desde um estudante do ensino médio a uns grandes cientistas e a grandes grupos de pesquisa. Enquanto a FINEP, ela, a partir do CNPJ, ela apoia desde uma startup a uma grande empresa, desde uma jovem universidade a uma universidade altamente consolidada,
desde um governo municipal a um governo estadual, muito bem estabelecido. Então, esse é um instrumento extremamente vigoroso e flexível para o Ministério poder apoiar desde o CPF de um jovem estudante a uma grande empresa, a uma grande universidade ou a um governo estadual. Então, essa eu acho que é uma das características mais importantes do sistema e que a FINEP tem um papel preponderante nesses 50 anos. E imagino que terá um papel preponderante ainda maior nos próximos 50 anos. Só desejo que me convidem para o aniversário dos 100 anos. Então, parabéns à FINEP, parabéns a todos. Obrigada, Jailson. Com certeza você será convidado. Até lá, a gente já vai ter superado todos os problemas do envelhecimento. Mas não conta isso para o governo, porque senão a aposentadoria, lá como é o nome daquela lei, a Previdência não vai para 70, vai para 90. Então, toma cuidado. Tirando as brincadeiras, realmente, está claro, né, Marcos, a emoção de todos com essa instituição. E antes da gente fazer as homenagens, eu gostaria de dar a palavra para você e também te fazer um pedido, porque eu acho que o ministro Veloso mora no Rio, não é? Se alguém puder se encarregar de levar essa placa que nós fizemos a ele como um reconhecimento da sociedade civil, que é a SBPC, pelo trabalho que ele fez, criando o FINEP, depois a FINEP, e por continuar ainda acreditando que esse país vale a pena lutar. Então, você leva para ele? É um prazer. A palavra é sua. Queria, antes de mais nada, cumprimentar todos os companheiros de mesa, o nosso anfitrião, magnífico reitor, Jaime Ramires, cumprimentar a presidente da SBPC, que organiza um dos eventos mais prestigiosos e mais importantes anualmente realizados em nosso país, que é esse congresso da SBPC, e que conta sempre com a qualidade já usual de todas as suas edições, e particularmente com o dinamismo, com o otimismo e com a alegria que você, Helena, tem trazido a esse trabalho, que muitas vezes nós sabemos é espinhoso e é difícil, mas você transforma as tarefas mais pesadas e difíceis em atividades prazerosas para todos que te cercam. Então, esse é um grande mérito que você tem, que eu aprendi também recentemente a reconhecer na sua pessoa. Quero cumprimentar também o meu querido Luiz Davidovich. Hoje eu participava de uma mesa com ele, quando ele disse que tinha ouvido mais uma versão do nome dele, mais uma, era Davidovich, não era alguma coisa assim? Essa eu nunca tinha ouvido. Mas é uma satisfação enorme também contar com a presença dele, particularmente na parceria que estamos realizando neste importantíssimo evento sobre avaliação, sobre o qual eu vou querer dizer algumas palavras aqui, e o porquê nós escolhemos a ABC para nos ajudar nessa missão, e porquê da escolha desse tema neste quadro atual que nós vivemos hoje. Deixo por último, mas com particular apreço, a pessoa do nosso querido Jailson, representando aqui o Ministério. Quero que ele leve um abraço carinhoso a toda a sua equipe no Ministério, ao ministro Gilberto Kassab, que infelizmente estava no exterior e que não pôde estar conosco hoje aqui, mas que tem sido, e eu já o conheço há bastante tempo,
uma das pessoas que mais dá ouvidos a quem tem razão. E ele tem dado muita atenção a este novo encargo que ele assumiu, que é comandar a área de ciência, tecnologia e inovação no Brasil com uma competência ímpar. Quero também cumprimentar a todos os diretores que me antecederam e pedir permissão a eles para falar em nome deles, porque tudo que foi dito aqui é mérito de vocês, ex-presidentes. Eu me encontro à frente da instituição muito recentemente e faço questão de mencionar, na ordem da contribuição de cada um, os professores Gerson Edson Ferreira, presidente, eu peço até uma salva de palmas, um dos primeiros dirigentes da instituição, professor João Luiz Coutinho de Faria, também um grande colaborador, professor Odilon Marcuzzi do Canto, já de todos amplamente conhecidos, o bipresidente Luiz Manuel Rabelo Fernandes, eu acho que é o único que, pelo sucesso e brilhantismo, foi convidado 2 vezes a presidir a instituição. E aos que aqui estão presentes, ao meu antecessor, companheiro Vanderlei de Souza, que tem sido um companheiro valoroso também. E acreditem os senhores, nunca vi alguém defender tanto a comunidade acadêmica científica como ele defende, com uma sinceridade, mas, sobretudo, com uma lealdade, uma responsabilidade digna de notas, Vanderlei. Eu faço questão de registrar isso. Eu sei que você, como presidente, cumpriu o seu papel brilhantemente, mas continua exercendo com o mesmo vigor e com a mesma vontade o papel que você se auto-intitulou de um grande representante da comunidade científica na nossa FINEP. Queria cumprimentar todos os funcionários aqui presentes, e eu sempre digo que nós temos um hábito no Brasil de falar muito mal de funcionário público em geral, né? E às vezes até com uma dose de razão. Mas existem algumas corporações que são dignas de nota, né? A FINEP certamente é uma delas. Tem um dos quadros funcionais da maior eficiência, uma lealdade com relação à casa, uma competência, uma vontade de servir, que é um exemplo a todo o país. Existem outras instituições, como o Itamaraty, a própria equipe do Banco Central e da Receita Federal, que são a consultoria parlamentar da Câmara e do Senado, uma qualidade ímpar, né? Então, esses são alguns exemplos, e a FINEP se inclui neste rol de servidores públicos que merecem o título, servidores efetivamente prestando serviço à comunidade da forma mais eficiente e desinteressada possível. E, finalmente, cumprimentar os meus colegas de diretoria que estão me acompanhando nesses últimos 9 meses, né? Vitor Odorsic, Márcio Girão, Renes Aguiar, Ronaldo Camargo, e o próprio Vanderlei, que continua nos auxiliando nas nossas funções. Eu queria dizer que eu havia preparado um breve retrospecto das contribuições que a FINEP fez ao país, mas frente ao relato da Helena, ao relato do Luiz, ao relato do próprio reitor e também do Jailson, há muito pouco que eu possa dizer, além do que já foi dito. Os senhores todos já viveram a FINEP, já tiveram uma participação antiga, duradoura, com essa instituição exemplar, de modo que eu vou deixar de lado esse retrospecto e, quem sabe, querer falar um pouco de futuro, falar um pouco daqui para frente, né? O que é que nós podemos esperar de uma instituição como a FINEP? E uma das coisas que me chama a atenção é que, se existe hoje uma unanimidade, eu sou economista por formação, e há 500 anos economistas tentam descobrir quais são as causas da riqueza das nações, né? E essas causas têm tido as mais variadas interpretações, né?
desde os mercantilistas, passando pelos clássicos, pelos neoclássicos, pela escola agora das expectativas racionais, enfim, pelos institucionalistas, todos eles devidamente reconhecidos na literatura como trazendo grandes contribuições ao estudo do processo do desenvolvimento econômico. Mas, finalmente, eu não vou chegar ao ponto de dizer que chegamos no fim da história econômica, como disse o Fukuyama. Não chego a esse ponto, mas eu acho que nós chegamos a um consenso que dificilmente é negado por qualquer cientista ou qualquer economista que se debruce sobre a evolução das economias que conseguiram gerar uma trajetória de desenvolvimento econômico e social. E esse consenso é de que o progresso econômico, o desenvolvimento econômico está exclusivamente no conhecimento. E no conhecimento aplicado, na transformação do conhecimento em valor, na inovação, como nós chamamos hoje, na ciência, na descoberta das raízes dos fenômenos, no iluminismo que começou aí há 200 ou 300 anos atrás e que realmente busca explicar quais são as causas efetivas do desenvolvimento econômico. E isso se chama ciência, tecnologia e inovação. Né? E, infelizmente, né, apesar desse consenso, eu acredito que esta percepção não passou ainda para a sociedade brasileira. A sociedade brasileira não se apercebeu ainda da importância da ciência e tecnologia. Já vi várias pesquisas, inclusive nós na FINEP estamos elaborando uma agora, que deve ser publicada brevemente, onde se pergunta à população brasileira o que acha da ciência, da tecnologia, qual a importância que as pessoas dão a esse setor. E todos são unânimes em dizer, fundamental, importância absoluta, total. Sem ciência, sem tecnologia, nada existe. E a seguinte pergunta é, me diga o nome de um cientista, ninguém sabe. Me diga o nome de uma instituição científica que lhe tenha chamado a atenção, é desconhecido. Veja, não estou falando num público universitário como esse, é evidente. Eu estou falando numa amostra representativa da nossa sociedade. Isso mostra que, infelizmente, a sociedade brasileira ainda não absorveu esse consenso que os economistas já descobriram. E no momento em que a sociedade brasileira não se apercebe dessas coisas, a classe política também não reflete essa percepção. A classe política também não reflete a percepção de que ciência e tecnologia está na base, é o substrato de todo e qualquer desenvolvimento econômico e está na base de todo o futuro de algumas gerações que estão para vir. Eu tenho chamado na FINEP, nas nossas reuniões de diretoria, que nós precisamos firmar um novo pacto social em prol da ciência, tecnologia e inovação. Um pacto social não com o governo, não com agentes públicos, não entre nós, como fazemos aqui, mas um pacto social com a sociedade brasileira, com o homem das ruas, com a pessoa que não percebe, mas tem na ciência e na tecnologia uma convivência diuturna quando pega um telefone, um smartphone, quando assiste uma televisão, quando vai num médico, quando toma um medicamento essencial para algum problema de saúde que eventualmente tenha. Mas esta percepção ainda não se encontra enraizada dentro de uma visão política desse processo. Então, é uma visão essencialmente pragmática, pontual, mas não política. Ela não faz com que as pessoas se mobilizem em prol da ciência e da tecnologia. Nós nos mobilizamos. Quarta-feira foram 2 eventos, quarta e quinta-feira passadas, maravilhosos em Brasília, organizados por vários senhores estiveram aqui presentes. Alguns órgãos de imprensa têm também chamado a atenção para esse fato, particularmente ontem a
matéria do Fantástico, vários jornais têm manifestado essa preocupação da comunidade científica com relação ao estado em que o setor se encontra. Mas isso não é generalizado. Eu acho que há necessidade, sim, de se fazer um pacto social mais amplo. E se existe um estamento social, uma classe, uma categoria, que conta com respeito quase irrestrito por parte da mídia e da sociedade, somos nós, professores, somos nós, cientistas, somos nós, pesquisadores. Qualquer um dos senhores que liga para qualquer editor de jornal e fala, eu quero falar, é atendido, diferentemente de uma outra categoria qualquer, que às vezes luta, precisa contratar assessorias, etc., para ter espaço em mídia. Então, o que eu gostaria de fazer nesse momento, como eu disse, pensando no futuro, é conclamar a toda a comunidade científica brasileira para fazer esse pacto social com a sociedade em prol da ciência, da tecnologia e da inovação. Nós estamos vivendo hoje um momento, e eu peço vênia ao nosso querido secretário, que eu sei que compartilha comigo dessas opiniões. Tenho dito isso repetidamente ao ministro, e ele diz, Marcos, continue falando, que isso me ajuda. Mas eu critico muito fortemente a política desse governo, do qual eu participo. Nós estamos vivendo hoje um momento, eu não quero entrar no mérito de se a lei do teto é necessária ou não, mas independentemente de qualquer coisa, nós temos hoje restrições orçamentárias que, de certa forma, são importantes para a solvência do país ao longo do tempo, para o que se chama a solvência intertemporal da economia brasileira. Isso aqui é a base da confiabilidade, isso aqui é a base da confiabilidade internacional que nos faz atrair investimentos. Eu tenho viajado muito ao exterior agora, a convite, inclusive parceiros nossos em vários países. O professor Vanderlei tem me acompanhado em vários deles. E em todos os países que nós somos recebidos, a ciência brasileira tem um respeito digno de nota, uma coisa assim, até chega a ser emocionante, como são elogiados, como a qualidade dos nossos pesquisadores é respeitada no exterior. Ao mesmo tempo, não há empresa no exterior que não tenha do lado direito do seu principal executivo projetos de investimento no Brasil. Aguardando o quê? Aguardando um mínimo de estabilidade, aguardando um mínimo de segurança jurídica, aguardando um mínimo de previsibilidade, que é o que está nos faltando hoje. E eu tenho certeza que, superada esta fase, esses investimentos virão. O país poderá novamente entrar num círculo mais virtuoso do que nós estamos vivendo hoje. Então, eu acredito que este contingenciamento está sendo feito, e vocês vão me perdoar a expressão, da maneira mais burra possível. Contingenciamento de recursos, estabelecimento de teto, significa, sim, sustar o nível geral de gastos. Mas ele tem implícito nesse conceito, implícito no conceito de fixação de um limite de gastos, uma escolha muito difícil. Governar é priorizar. Cortar gastos linearmente, como está sendo feito, é um sinal de absoluto e total desconhecimento do que está sendo feito. É a forma mais fácil de se fazer um contingenciamento, mas é a forma mais cara, mais ineficiente, a mais prejudicial a uma sociedade. A literatura econômica mundial mostra que o retorno social de investimentos em ciência e tecnologia é pelo menos 6 a 7 vezes superior ao retorno social de qualquer outro investimento em infraestrutura, seja na construção de uma ponte, de uma estrada, de uma rodovia, de um aeroporto. É o investimento em conhecimento, a taxa de retorno extremamente alta, 6 a 7 vezes. Toda a literatura mundial hoje é unânime em reconhecer isso.
No entanto, o governo corta 50% do orçamento de um projeto que dá ao país um retorno social de 0,5% ao ano, da mesma forma que corta 50% do orçamento de uma atividade como a nossa, que dá um retorno de 6%, 7%, 8% ao ano. Isso não é inteligente. Isso não é inteligente, isso não é nem patriótico. É por isso que eu digo, nós precisamos fazer uma grande cruzada em defesa desta visão de que ciência e tecnologia e mecanismos estáveis de sustentação financeira dessa estrutura precisam ser construídas agora. Se nós conseguirmos isso daqui 4 ou 5 anos, Inês é morta. Toda essa infraestrutura que o IPEA estimou agora recentemente num livro, aliás, editado, financiado pela FINEP, editado no ano passado, e que identificou 4.900 infraestruturas de pesquisa no Brasil. É verdade que laboratórios, muitos deles pequenos, com pouca conexão entre eles, mas o Brasil conta hoje com uma diversidade de laboratórios, institutos de pesquisa, universidades, mão de obra qualificada, ímpares no mundo. E, apesar disso tudo, os recursos são contingenciados da mesma forma que se contingencia um recurso que vai fazer, e eu cheguei a fazer isso, como secretário de Trabalho que fui em São Paulo, em cursos onde se capacitava desempregados para serem garçons, chapeiros, manicures e cabeleireiros. Agora, qual é o retorno social de uma ação ou outra? Até parece que estava havendo uma demanda não satisfeita por chapeiros, cabeleireiros e manicures. Não é verdade. Nós gastávamos milhões fazendo este tipo de treinamento, com retorno social baixíssimo. Então, o que é que nós precisamos fazer num momento como esse, onde se limita gastos? É priorizar. E daí a importância de eu ter pedido à ABC para fazer um grande seminário trazendo os maiores especialistas do mundo, como a ABC está fazendo, para nós discutirmos mecanismos de avaliação, o que é que nós, como podemos avaliar a atividade da FINEP, a atividade de outros órgãos de pesquisa, das nossas universidades, para podermos começar a mostrar as diferenças em termos de retorno social de várias atividades, e aí sim, priorizarmos corretamente o nível de cortes de gastos, e não da forma como passando uma régua absolutamente irrecorrível, fazendo com que a FINEP execute esse ano 15% do que executou há 4 anos atrás. 15% apenas. E eu pergunto, a comunidade que os senhores vivem aguenta paralisar uma atividade 1 ano, 2 anos, para depois retomar de novo? Como uma obra de uma rodovia, pode parar, não tem problema, para, não se constrói, depois daqui 3 ou 4 anos começa a pôr dormente de novo, quando o trem vai sair no final, vai ser construído. Agora, a atividade de pesquisa descontinuada, ela pode ser refeita com a mesma facilidade com que uma mera reprodução de capital, um investimento em infraestrutura, ampliação de planta, por exemplo, consegue? Nunca, jamais. O trabalho torna-se quase que irrecuperável. E é por isso que hoje, numa reunião, inclusive, que tivemos participando junto com o nosso querido amigo Mário Neto, com o secretário Elton, e todos os ICTs ligados ao Ministério, eu fiz um pleito para que nós defendêssemos a espinha dorsal do mecanismo de financiamento da área de ciência, tecnologia e inovação no Brasil, que é o FNDCT, que está sendo desgastado, está sendo usado para fins absolutamente desconformes com a sua finalidade e princípio. E isso só pode ser feito transformando o FNDCT num fundo estritamente contábil, como é hoje, num fundo financeiro. Como é o FAT, como é o Fundo Social, como é o Fundo Soberano. Esses fundos, eles acumulam os valores não dispendidos, são aplicados e permanecem dentro do fundo.
Mesmo havendo contingenciamento por força de política macroeconômica, os recursos permanecem no fundo. Em momentos mais positivos, mais favoráveis, os recursos estão lá acumulados para a utilização principal para a qual eles foram criados, que é ciência, tecnologia e inovação. E rendendo juros, inclusive, sendo aplicados no mercado financeiro. O FNDCT não é assim, é uma rubrica orçamentária apenas. Tudo aquilo que é contingenciado esse ano fica lá. No ano seguinte, uma medida provisória rapa tudo, joga para o Tesouro. E aquilo não é um fundo pertencente à comunidade de ciência, tecnologia e inovação. Então, esse projeto de transformação do fundo do FNDCT, de um fundo de natureza contábil num fundo de natureza patrimonial, eu faço um apelo aqui ao FNDTC, Helena, a todos aqui, ao Ideu, que vai ser o presidente. Cadê o Ideu? Já está sendo discutido isso. Que isso tem que ser a grande bandeira que deve unir toda a comunidade de ciência e tecnologia. A Câmara e o Senado já estão convencidos. Nós fizemos um cálculo, se nos últimos 10 anos, os recursos contingenciados, mesmo que não tivessem sendo utilizados, estivessem simplesmente sendo acumulados, nós teríamos hoje 45 bilhões de reais no fundo. Sendo que hoje ele tem aproximadamente 9, segundo o último dado do Tesouro Nacional. E 9 já está sendo um valor muito convidativo para logo eles fazerem uma medida provisória e jogarem isso de novo dentro do Tesouro para liquidar a dívida, como eles dizem, para saldar a dívida. Então, meus amigos, eu quis agradecer esta homenagem que é prestada à FINEP, logicamente, olhando para trás, reconhecendo o trabalho magnífico que essa instituição fez pelo país, que o Brasil, repito, é um país respeitado no mundo hoje, do ponto de vista da sua ciência, da sua tecnologia, da sua inovação, da sua capacidade empresarial. Mas eu quis também trazer uma mensagem pensando para frente. Eu acho que nós precisamos e temos a obrigação de preservar esses 50 anos, o trabalho de 50 anos que foram feitos. E que eu vou dizer com muita sinceridade, secretário Jailson, nós corremos o risco de perder tudo isso. Mais 2 ou 3 anos com este regime, nós teremos terra arrasada daqui para frente. Nós acreditamos no ministro Kassab, ele tem plena consciência disso, propusemos a ele, mandamos minuta de uma medida provisória, que transforme a lei do FNDCT, que é uma lei ordinária, não é lei complementar, não está na Constituição. Uma medida provisória poderia fazer esta transformação e isso nos daria sustentabilidade, que é o que nós precisamos, um mínimo de previsibilidade para começarmos a planejar daqui para frente, a partir deste momento de extrema carência de recursos que estamos vivendo. A FINEP, portanto, se sente profundamente orgulhosa com essa homenagem. Eu tenho certeza que os funcionários mais antigos, os ex-presidentes, a quem mais uma vez eu me desculpo pela ousadia de ter falado tanto, eles é que deviam estar falando aqui, eles é que deviam estar sendo homenageados, eles é que deviam estar prestando todos os esclarecimentos que eu ouso aqui trazer a todos, mas eu senti que tinha a obrigação de dizer isso, Helena. A você que deixa o SBPC agora, mas que vai continuar atuando como sempre atuou, contrariando a lei, como é que era? Quântica? Física quântica. E ao Ideu, que assume agora essa missão, está sentado ali atrás, com quem nós gostaríamos muito de cerrar fileiras, e com toda a comunidade nessa luta em defesa de tudo isso que a FINEP já fez, não só a FINEP, vários outros órgãos, o CNPq tem 66 anos de idade, a FMG 90 anos, Laboratório Nacional, Observatório Nacional 190 anos, Instituto Agronômico Campinas tem quanto, Brito? Você que é lá de Campinas, mais de 100 anos também, Dom Pedro II, quer dizer, tudo isso está sendo literalmente ameaçado de ser sucateado se nós não tomarmos algumas providências de longo prazo.
algumas providências estruturais que garantam a continuidade desse esforço. O Brasil já foi capaz de construir um modelo inteligente para construir tudo isso que nós construímos. Tudo isso que nós construímos. Nós precisamos ser inteligentes para superarmos essa crise e continuarmos com esta trajetória de sucesso que nós tivemos até agora. Então, em nome da FINEP, eu agradeço imensamente essa homenagem que você muito gentilmente nos presta, e em nome dos funcionários, dos atuais diretores e de todos os ex-diretores, queremos dar os nossos mais sinceros agradecimentos por essa simpatia, homenagem e prova de amizade com que vocês nos brindam. Muito obrigado. Obrigada, Marcos, pela tua sinceridade. Eu tenho visto você falar isso em vários lugares, em diferentes ambientes. E eu acho que nós deveríamos mandar uma carta direta. Eu estou até pensando em mandar esse histórico, essa introdução, para os donos da caneta, a chave do cofre, que são economistas, né? De qual escola, aparentemente, eu acho que fugiram da escola atualmente. Porque a escola que os formou, a brasileira, defende isso. As que eles cursaram no exterior, levantei um a um deles. E não é que é deste governo. Alguns já estavam no governo anterior. Ascenderam. Um deles era secretário executivo e hoje é ministro. Então, não é... Isso também a gente tem que ter claro na comunidade. A comunidade tem que se unir contra... Eu já disse, eu vou lançar uma campanha que o próximo presidente da República, ou presidenta da República, como a presidenta Dilma gostava de ser chamada, ele tem que garantir para mim, eu vou pôr isso no papel, que vai extinguir 2 ministérios, Fazenda e Planejamento. E que ele, que foi eleito pelo voto popular, é que vai realmente fazer a política econômica. Porque os presidentes são reféns. Eu não tenho problema de falar o que eu estou falando. Mas são reféns de algumas pessoas que acho que são mais iluminados do que os outros, na minha visão. Ninguém está dizendo que não tenha que ter tido um reajuste, o déficit existe, mas nós imploramos ao Congresso Nacional que a PEC do fim do mundo não incluísse ciência e tecnologia, exatamente, e educação, por essa visão. Mas vamos continuar a festa, que depois nós temos que jantar. Reitor, vamos até a ponta para homenagear os nossos presidentes que estão aqui. João Luiz Coutinho de Faria. O mais importante é a viabilidade que você falou, essa priorização.
Lourival Carmo Mônaco. Não está? Não? Eu quero dizer o seguinte, para todos os ex-presidentes vivos, nós encaminhamos um convite, alguns justificaram. Fiquei preocupada agora porque ele estava confirmado. Depois a gente tenta verificar o que houve. Odilon Marcuz do Canto. Luiz Manuel Fernandes. A gente chegou a pensar em ver duas. Não, eu vou quebrar o protocolo aqui, mas eu acho que vocês vão ver todos que é por uma boa razão. É que nós aqui, presidentes vivos, recebemos a placa em homenagem. Mas acho que há um ex-presidente da FINEP que não está mais entre nós, que inspira a todos nós, e eu acho que merece uma homenagem especial aqui, que é o José Pelúcio. Eu pediria uma salva de palmas aqui para o José Pelúcio. Por favor. Obrigada por ter vindo. Vanderlei de Souza, meu querido amigo. Agora o senhor, professor Marcos Sintra. Está facultada a palavra por alguns minutos, porque senão morre todo mundo de fome, né? Mas nós temos uns... Quem quiser fazer uso da palavra, por favor, tem os microfones, nós temos os monitores. Mais uma vez, eu quero agradecer ao FMG, agradecer ao professor Valmir, que selecionou esses monitores fantásticos, e agradecer o trabalho deles desde manhãzinha até de noite, fazendo o sucesso desta reunião. Inclusive, nós conseguimos vários que falam várias línguas, inclusive mandarim. E fomos salvos por um, que é o Richard, que ficou com o professor que veio da Japan Science and Technology,
E o garoto fala japonês, e ele me garantiu que fala mesmo, e além do inglês. Então, olha o FMG. Essa vai ser, né, o Ildeu? Vai ser difícil bater essa. Professor, por favor. Cuidado. Apenas, dado que a palavra foi facultada, e pelo fato de eu ser o presidente mais antigo, entre os que ainda estão vivos, eu aproveito a oportunidade para falar em nome deles, para agradecer a vocês esta homenagem. Obrigado. Alguém mais quer fazer uso da palavra? Bom, eu então dou por encerrada essa sessão, realmente com um sentimento de orgulho por 50 anos de uma instituição que constrói este país. E nós vamos vencer tudo que está vindo pela frente, porque a FINEP é maior do que alguns indivíduos. O Brasil é maior do que governos. E nós temos uma meta, que é o Brasil que queremos. Então, boa noite a todos e até mais tarde. Ah, pois é, vamos sim. Obrigado, viu? E olha, está sendo maravilhoso aqui, ó. Muito bom. Já andei correndo aí um pouco os vários. Tá bom. Não, tá muito bom. As instalações, muito bem, muito organizadinho, muito bem mantido. Parabéns, viu? A autorização dele está aí. Vou pegar. Se precisar da minha, depois você traz o assino, sem problema.